Quando, inclusive, tem algum erro, que são o sangramento, aparece no monitor. Então, o que tem acontecido, professor, é assim, eu acho que ninguém é obrigado, até no dia a dia, que é muito pesado, e todos nós, às vezes, saber. Por isso que o objetivo dessa comissão não é só a questão de levantamento da questão do possível ato criminal, que uma lei prevê, mas sim, volto a insistir, de a gente fazer um network aqui para poder, que nem a própria Unicamp não conhecia o método doutora Júlia Matera, né? Então, e todos esses procedimentos que temos aqui hoje, de método substitutivo, tanto em bonecos, quanto em softwares, quanto cadáveres, enfim, é uma gama muito grande. Talvez nós temos um conhecimento muito maior do que, talvez, as universidades, pelo fato do engajamento. Eu vou falar uma coisa aqui que eu duvido que tenha alguém aqui na mesa ou aqui dentro que saiba disso. Alguém sabe aqui que existe DIU para vaca? Ninguém sabe. Eu conversei com professores de faculdade de medicina, ninguém sabe que existe DIU para vaca. Eu coloquei DIU em todas as minhas vacas para não procriarem, vacas salvando o matadouro. Quer dizer, é uma técnica nova. Então, as técnicas elas vão avançando tão rápido, deputado Cacá, que eu acho que, às vezes, nós mesmos, que estou na proteção animal há 20 anos, não conhecia isso, né? Quer dizer, porque pontualmente isso foi desenvolvido a divisa do Uruguai com a Argentina, lá para cima, no Rio Grande do Sul, um veterinário, que desenvolveu, tem isso e faz. Então, quer dizer, tem muita técnica que as próprias universidades, a Unicamp, não conhecia. Então, o que nós queremos aqui realmente é caminhar junto, né? Obviamente, salvaguardando as questões que se houver aí para a gente fazer uma correção de rumo, né? A questão, e caminhar. O nosso objetivo é caminhar, porque nós sabemos também a questão de custo, mas o custo do biotério, estou levantando isso de forma muito tranquila, eu garanto para os senhores que é muito maior do que o método substitutivo. Um investimento único vai garantir uma economia, né, a não ser que existam aí interesses, sabemos que o Brasil hoje é cheio de interesses, né, que nós vamos apurar. Mas hoje nós temos condições de provar que fica muito mais barato em termos financeiros, né, nós sabemos que em muitos lugares aí, não estou acusando faculdade nenhuma aqui no momento, mas eu estou dizendo que o valor gasto em biotério ele é muito alto, e eu acho que dá para reduzir esse dinheiro, essa diminuição de gasto público e com muito mais eficiência. Devolvo a palavra ao professor, por favor. Tá, então, sendo proativo aí na questão dos 4 pontos que eu acho importantes que a gente precisaria amadurecer na questão do projeto. O primeiro é ensino, eu acho que a gente fala a mesma língua. Ensino de graduação teria que ser inserido aqui de alguma forma. Porque ensino, eu tenho certeza disso, porque, tudo bem, pode gerar interpretação dúbia, etc. Mas eu acho que uma lei não pode gerar interpretação dúbia, na minha concepção, né? A gente costuma fazer legislação lá no Conselho, ela tem que ser muito clara. O ensino ele envolve graduação, residência, pós-graduação, o ensino, inclusive, em cursos que não são de graduação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão da definição. É o primeiro ponto. O segundo ponto... Eu peço desculpas mais uma vez, eu quero enfatizar que isso não é a lei, é a interpretação. Tanto é que o professor Zé Otávio, a doutora Júlia Matera, interpreta de outra maneira. Então, o senhor me desculpe, não é a lei que está gerando, é as pessoas que estão interpretando de forma diferente. Se eu pôr a Bíblia aqui, cada um interpreta do jeito que quiser. Então, eu quero deixar bem pontuar essa questão, que não há possibilidade de mexer mais no projeto, que não há como fazer mais nada. O projeto é aquilo, ou mantém o veto, ou derruba o veto, que não é a área dos senhores. Eu voltaria, então, ao tema, gostaria que o senhor respondesse, me pontuar quais são... Então, eu já marquei aqui, infestação de ratos. Eu queria saber... Não, eu vou... Quais são... Por favor, não lhe passei a palavra ainda, por gentileza. Então, eu gostaria que o senhor pontuasse quais são, que é o objetivo dessa reunião, exatamente quais são os procedimentos que não existam método substitutivo. Por favor, professor. Castração de bovinos, por exemplo, de suínos. Não é que não existam métodos substitutivos, elas são realizadas em animais. Então, o profissional que vai fazer tem que fazer bem feito. Sim, mas o prejuízo que pode... Eu também, desculpe, não passei a palavra. Quem é o detentor da palavra aqui é o presidente. Desculpe, então tá, o senhor não tem essa prerrogativa. Então tá por gentileza. Estou sendo aqui, eu queria só pontuar... Por gentileza, eu queria só continuar... por favor, reitor, quem tem a detentor é o presidente da comissão. Aqui é um inquérito. Por gentileza, vamos respeitar. Estou tratando os senhores com maior educação, com maior respeito. Só que vamos seguir o regimento da casa, né? Eu acho que nós já tivemos um problema já anterior, mas, enfim, quero pôr uma pedra em cima disso. Quero enfatizar para o senhor que, assim, a pergunta, talvez o senhor não tenha entendido, vou repetir novamente. Eu quero saber quais são os procedimentos que não existam método substitutivo. Então, o senhor disse a castração, depois o senhor falou que tem. Então, quero que o senhor nos pontue quais são os procedimentos, é uma única pergunta, que não exista método substitutivo. Professor, por favor.
Quando se faz um procedimento, por exemplo, de inseminação artificial num bovino, certo? O aluno ele inicia com peças de matadouro, e aí ele faz a introdução lá no caso da pseta, né? Lá dentro do corno uterino do animal, tá? E esse procedimento, depois, como profissional, ele vai fazer a campo, né? Ele vai ter que aprender a fazer o procedimento em vivo. É um procedimento de grau 1, ou seja, ele não é um procedimento invasivo, tá bem? Então, é um procedimento importante para o profissional, que vai ser o futuro. Nós sabemos que a produção animal do Brasil, inclusive eu sou vegetariano, tá bem? Só para deixar claro. E a primeira comissão de ética fundada em 98, né? Eu não sei, em 96 foi no IB em Botucatu e depois em 99 na FMVZ em Botucatu, do qual foi o primeiro presidente muito antes do Conceia. Então, assim, os procedimentos de campo, de rotina, vamos dizer que o indivíduo necessita fazer uma sexagem num peixe. Ele vai precisar segurar o peixe. Ele vai precisar olhar se o peixe é macho ou fêmea para poder separar nos tanques apropriados aquele peixe que, por exemplo, se for macho ou fêmea, ele vai ter um tanque separado para a área de produção animal. Qualquer procedimento de manejo ele é usado animal. Eu não tenho como, por exemplo, fazer um procedimento de contenção num bovino se eu não sei, in vitro ou sem uso de animais. Eu não estou prejudicando num grau acima de 1 esse animal, porque eu estou colocando esse animal num tronco, num brete, entendeu? Para palpá-lo, entendeu? E não necessariamente um exame semiológico. O exame semiológico ele se adequa a um caso clínico, mas às vezes não é um caso clínico. Eu preciso vacinar um animal, vermifugar, passar uma sonda para poder botar o vermífugo dentro do animal. Há um mau entendimento quando se fala que as faculdades, Harvard, etc., eu estudei, fiz PhD fora e tal, vou todo ano para o exterior, né, em eventos, etc. Há um mau entendimento quando se fala que não se usa animais. Não se usa animais de forma prejudicial. Foi o início da minha fala. Então, quando se fala que a forma como está o projeto de lei, e o veto se dá por conta disso, porque não é possível corrigir pequenas alterações, a inserção de pequenas alterações que fariam uma grande diferença. Então, o veto acaba sendo, como o senhor mesmo disse, tudo ou nada. Então, assim, pela forma como está, como não envolve só ensino, fica só na graduação. Na questão de toda a prática zootécnica desse país, esse país é o maior produtor de animais, né, do mundo. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande antes de, no entender do professor José Otávio, que eu respeito muito, inclusive eu sou muito amigo da Júlia Matera, a gente trabalha na mesma linha, eu trabalho na área de bem-estar animal. Nas minhas pesquisas eu não faço nada, só trabalho com casuística, com caso clínico, etc. Então, a questão é assim, a gente tem que ter uma maturidade muito grande, porque o foco aqui ficou muito claro para mim, é para cães e gatos e para animais de experimentação na área biológica, na fase inicial, então farmacologia, fisiologia, bioquímica, etc. Isso, sem dúvida, está perfeito. Se esse projeto tivesse a história do estrôngilos, é besteira, entendeu? É filigrana. O professor vai parar facilmente fazer isso, é uma disciplina optativa, não faz a mínima diferença para ele parar. Ele vai manter a linha de pesquisa dele se for autorizado. Entendeu? Isso é besteira. A minha preocupação básica aqui é na área de produção animal, que envolve, que não, na minha concepção, não está pensado nesse projeto. A Júlia trabalha com técnica cirúrgica, está totalmente focado, está certo. Lá em Botucatu também a gente não usa animais para ensino na área de cirurgia. A questão é a área de produção. Nós temos que ter um olhar diferente para a área de produção, porque é imprescindível a pessoa fazer uma sexagem num peixe, ele segurar o animal, por exemplo, né? Ele não vai causar um dano no animal, mas numa castração também é um dano no animal, se você for pensar. Pode falar. Não, no curso de graduação. Para a questão do regimento, eu preciso passar a palavra. Não pode ninguém dirigir a palavra sem o consentimento da mesa. É regimento só. É regimento. E eu peço desculpas também pela minha introdução, viu, deputado? Eu sinceramente, eu admiro o trabalho, inclusive o seu trabalho com relação à lei
de cães errantes foi fantástico, que mudou o paradigma desse estado e do país. Tá? Obrigado, então, eu sempre fui um apoiador. Muito obrigado. Também nós estamos na mesma linha. Não, se Deus quiser. Tá? A ideia é que, como não pode mudar, o que me preocupa é essa questão da produção animal. Então, por exemplo, as manipulações, uma castração, ela é feita a campo, inclusive por pessoas que não são profissionais, isso que é mais crítico. Então, nós temos, por exemplo, um cenário possível do próprio profissional não aprender a fazer uma castração, quando faria de uma forma com anestesia, com tratamento da dor, etc., e o peão, né, uma pessoa prática, não profissional, saber ser mais técnico do que ele na própria profissão que ele vai exercer depois. Então, assim, essas questões são críticas. Né? Vermifugação, por exemplo, é um procedimento que você precisa manusear o animal, fazer uma injeção. No caso, pelo bem do próprio animal, mas ele não é um paciente. Então, assim, a área de produção que eu acho que é o ponto crítico aqui, tá? Que não há métodos substitutivos porque são práticas do dia a dia, né? Que você precisa trabalhar com o manejo do animal. O senhor tem propriedade rural? Tenho. Então, não se faz, não sei, pode ser que seja feito ou não, inseminação artificial lá, por exemplo? É o contrário. É que nós, só para pontuar, eu coloquei DIU nas vacas para não procriar. Essas vacas foram salvas de matadouro, porque eu sou contra a procriação de animais. Entendeu? Mas, por exemplo, tem uma técnica, desculpe interromper, tem uma técnica que é para vasectomia, né? Justamente para evitar que se faça, por exemplo, rufião, que rufião é uma coisa horrível, desvio lateral de pênis. Então, tem técnicas que são refinadas, que vão melhorar a qualidade de vida dos animais, mas que precisam ser aprendidas. Professor, o senhor teria, então, que não exista um método substitutivo, o senhor puder... O senhor acha que o senhor concluiu? Tem mais alguma? Práticas ou técnicas, de forma geral, elas requerem um convívio com o animal. O que é o convívio? Por exemplo, a sexagem, precisa pegar o peixe, saber como conter o animal, por exemplo, saber como... Mas, vejam bem, essas técnicas elas não têm um grau de invasividade que seja, no caso da cirurgia, sim, porque é uma castração, né? Mas elas requerem um manuseio, um aprimoramento do animal em relação a isso. E, para encerrar, né, uma outra questão que dois pontos aqui, desculpem. Um é a questão do invertebrado. Nós sabemos que existem alguns invertebrados que estão na berlinda, sim. O polvo, uma lagosta, tem estudos já mostrando que eles têm ciência, têm sensibilidade, etc. Né? Mas os invertebrados, talvez os insetos especificamente, né, eles não vão ser, não está no conteúdo aqui, não são pacientes. Eles não. Aí já, infelizmente, o professor Sérgio Greif não pôde estar presente hoje, mas ele já esteve nas reuniões passadas e esse assunto que o senhor está levantando já foi levantado por outras universidades, então já está superado. Os insetos, obviamente, não entram nessa questão. Enfim, então eu... Não é possível mudar esse texto? Não. Por favor, você passar o microfone. Professor, reitor, é o seguinte, o texto não é possível mexer mais, né? O que está havendo aqui, talvez, volto de novo a insistir, que talvez nós estamos aqui todos sofrendo por uma questão de interpretação, né? Eu acho que o setor acadêmico encarou isso de uma forma radical e extrema, porque quando se fala em vacinar, vermifugar, isso é bem-estar animal, isso não é invasibilidade, né? Então, eu acho que o que está vendo aqui, eu acho que o que está acontecendo é um ruído em termos de informação. Eu fico feliz de ver que os argumentos são esses, que estão muito mais fácil de resolver, né? Eu acho que fiquei feliz com os argumentos, que eu até agora não enxerguei uma possibilidade de todos, tudo que o professor disse até agora, eu não consigo enxergar um item que não tenha a questão de método substitutivo, e sim de talvez interpretação, que isso tudo que o senhor disse é bem-estar animal, isso não tem, a lei não tem de forma nenhuma, isso é interpretação, desculpe, errônea por parte de vocês, não é isso, né? Não existe nenhuma lei, por mais que faça, que detalhe, que vai cobrir todos os 1000% todos os aspectos, né? Então, aí vai a questão de bom senso, que vai para o Ministério Público, o Judiciário, se tiver alguma divergência, até quando você faz um contrato entre as partes, sempre a gente escreve qualquer dúvida, o fórum mais próximo da comarca para dirimir qualquer dúvida, porque não existe nada, nenhum contrato que pode fazer lei entre as partes, o contrato foi lei entre as partes. Geralmente pode ter alguma dúvida, né, deputado Júnior? Então, a questão que nós estamos dizendo aqui, não existe nenhuma, nem nada consegue prever 1000% de tudo. Então, o projeto foi descrito não por mim só, mas por vários técnicos, tanto da área
jurídica, mas da área de medicina veterinária, na área de medicina, na área de biologia. Então, foram técnicos com profundo conhecimento também, né? Então, que não tem aquela história da gente entender os japoneses dos outros são mais eficientes que os nossos japoneses, né? Eu acho que existem técnicos bons, tanto do lado das universidades, também são professores, são acadêmicos também. Então, eu acho que até seria uma falta de respeito a gente dizer que um é melhor do que o outro. Eu acho que não é isso. É um projeto que teve um período de maturação muito grande e hoje nós estamos vivenciando um processo de libertação animal sem precedentes e que não vai ter fim. Eu acho que é mais inteligente de tudo hoje nós caminharmos para realmente uma cooperação, para que a gente possa caminhar junto, porque senão esse conflito só vai aumentar, ele não vai parar, né? Mesmo que possa acontecer comigo alguma coisa, não estar mais aqui, mas terão outros que estarão no meu lugar fazendo a mesma coisa. É uma inércia, uma cultura nova que nós estamos tendo hoje na proteção animal, um exército de pessoas. Nós sabemos já, muitas universidades, inclusive a Unesp de Jaboticabal teve aquele problema aquela vez. Eu quero agradecer à Unesp pela presteza com relação, toda vez que eu peço um RI, o RI vem da forma como a gente solicita. Eu quero agradecer aqui de público, né, a Unesp por conta disso. E quero, se não tiver mais nada, eu quero passar a palavra para o Ministério Público, para algum deputado que queira se pronunciar, né? Porque o objetivo nosso, como eu disse, é uma única pergunta. E, diante de tudo que o senhor expôs até agora, eu estou muito feliz de ver que não achei nada que não tenha método substitutivo. Tem um deputado que queira fazer uso da palavra? Não? Pela ordem, deputada Célia Leão. Obrigada, deputado. Obrigada, presidente. Parabéns aí, mais uma vez, pela atuação do senhor frente a essa CPI, na presidência dos trabalhos. Cumprimentar também os nossos convidados, nosso reitor, nosso professor, a doutora também, que faz parte da mesa, enfim, todos que estão aqui presentes, a nossa outra professora também, da Faculdade de Medicina, de Veterinária. E só aqui fazer uns registros. Mas antes, presidente, eu vou pedir licença a Vossa Excelência e aos demais pares, deputado Gil Lancaster, deputado Júnior Aprilante, o nosso relator, deputado Cacá, as assessorias, porque eu prestei atenção em todas as falas aqui, enfim, também já está gravado, que é normal, e esse procedimento tem que acontecer, é uma CPI. Até em comissões comuns a gente grava o trabalho para não ter nenhuma dúvida. Mas o senhor deve ter visto que eu estava um pouquinho no celular, um pouquinho bastante, mas só para registrar. Ontem o deputado Feliciano falou para mim, tudo eu pergunto para ele, porque é um grande mestre, professor e doutor nessa área. E eu fui sempre me socorrer com ele, dos animais que eu vou encontrando na rua, quero socorrer, e eu brinco, reitor, que eu mais grito do que faço outra coisa, porque eu não posso descer do carro para salvar animal solto, cachorro, gato. Aí eu não sei se com o susto que eu gritei com o cachorrinho, ele entrou no meu carro, nessa última sexta-feira da Paixão, 9h da manhã. Tinham 2 senhores passando, não me ajudaram, não tem problema. Eu abri a porta, ele entrou. Eu fiquei desesperado, porque eu vi que é um cachorrinho que devia ter dono, estava bem cuidado. E o Feliciano sempre fala para mim, não pegue cachorro da rua, mas isso eu não concordo com o meu professor. Eu acho que a gente tem que tirar todos os cachorrinhos da rua. Ele disse que não. Mas, enfim, outro dia a gente faz uma discussão sobre isso. Conclusão, esse cachorrinho está na minha casa há 3 dias, e o cachorrinho está super bem, dorme no sofá, dorme comigo no meu quarto e tudo, junto com os outros 4 que eu resgatei, dorme na minha cama, inclusive 2 deles. E aí, essa história é meio maluca, mas absolutamente verdadeira. E eu desesperada, porque anteontem o cachorrinho que eu resgatei fugiu outra vez, eu encontrei muito longe da minha casa, num shopping. E ontem ele fugiu outra vez, ele pulou um muro de 2,5 metros, ele sobe na parede que nem rato. É um cachorrinho, uma gracinha. E ontem eu falei com o Feliciano, e ele disse para mim, deputada, tem cachorrinhos que, de fato, como chama, deputado? Semidomiciliado. Semidomiciliado. Ontem eu fui falar para o meu marido, ele deu até risada, eu falei, bem, tem cachorrinho. O Feliciano falou que é semi-analfabeto. Ele falou, não, isso não existe. Eu falei, bom, mas é um nome parecido com isso. Eu vou falar para ele que hoje é semi-domiciliado. O que eu resolvi fazer hoje de manhã? Pegar uma coleira comprida, pedir para um assessor meu, eu falei, você não vai trabalhar hoje, você vai andar com esse cachorro o dia inteiro em Valinhos, até ele chegar na casa dele. Feliciano, ele foi para a casa dele e nós encontramos o dono. Eu estava certo, então. O senhor estava certo. Ele chama Chiquinho, ele não chama Pretinho. Eu estou muito feliz e eu estava resolvendo as coisas aqui com o Chiquinho e a família. Parabéns, deputada. Tá? Agora eu estou muito feliz. Bom, voltando à nossa CPI, só dizer que tudo que a gente puder fazer com que os nossos animais, sejam eles quais forem,
não tenho nenhum sofrimento, nenhum problema, nenhuma dor. E eu quero dizer ao professor... Esqueci o nome do senhor. Estéreo. Professor, dizer que eu sou uma das pacientes que preciso de muito estudo, não eu, mas que as faculdades de medicina estudem muito. Né? Eu sou mais paciente que outra coisa na minha paraplegia. Então, é preciso muito estudo para ver se existe, não só eu, milhares de pessoas no mundo. Então, eu entendo muito essa questão da medicina precisar de auxílio, inclusive de pessoas que já morreram e os seus órgãos são estudados, para que os que estão vivos, assim como o senhor, seu pai, pôde ser socorrido, no caso, com um órgão de um animal. Então, não é que a gente seja contra, é que hoje, se existem outros métodos, e pelo que a professora falou, existem outros métodos, eu não sou da área, eu sou só advogada e parlamentar, não é uma área que eu entenda, eu vou tudo só na emoção e na vontade de ajudar, como meu professor Feliciano, sempre. Mas eu penso que nós estamos no estágio do planeta Terra que nós temos que mudar algumas concepções e alguns costumes e enfim, que a gente tem ao longo da história da humanidade. Há anos atrás, quando eu era pequenininha, eu me lembro um pouquinho, eu adorava ver carrocinha passar na rua e pegar os cachorrinhos. Verdade ou mentira, dizia que depois eles viravam sabão. Bom, não sei nem como é que isso era verdade ou não. Mas, antigamente, pegava cachorrinho na rua, jogava na carrocinha e depois eu não sei nem o que acontecia com os cachorrinhos. Mas eram milhares deles. Hoje isso é inconcebível. Então, as práticas mudaram. Então, quando a gente vem com um projeto de lei, é bom, não é porque é da autoria do deputado, que também vem com um plus a mais, mas é bom porque protege os animais. E eu sou do PSDB há 30 anos. E o governo que está aí é um governo que eu defendo, o governador Geraldo Alckmin, sobretudo, na sua maneira de ser, no seu trabalho, etc. Mas eu me sinto muito em casa, muito à vontade de poder falar isso, porque eu sou de dentro de casa. Eu não concordei com o veto. Eu acho que a gente poderia ter até, na época, mudado alguma coisa, se pudesse mudar, na época, do projeto, para, enfim, facilitar isso ou aquilo, se fosse possível ou necessário. Mas hoje a casa tem uma tendência, os deputados aqui talvez possam corroborar com a minha fala, hoje a casa tem uma tendência fortíssima em derrubar o veto, não só desse projeto, como de outros. Então, é só uma questão de tempo e de fato, isso, doutora, vai virar lei no Estado de São Paulo. Mas, enfim, eu queria só corroborar, dizendo que nós não somos contra a pesquisa, muito pelo contrário. Nós precisamos da pesquisa para salvar muitas vidas, inclusive dos animais. Não tem a menor dúvida disso. E contem comigo nessa direção. Mas nós não podemos mais permitir, aceitar... Esse é um outro tema, que vai vir um outro dia, não é com os senhores, não tem nada a ver com os senhores nesse momento, mas, por exemplo, e nós vamos fazer isso semana que vem, se Deus quiser, está marcado, o deputado Feliciano já marcou, o outro debate de embarque de animais vivos para o exterior, para abate, corte e tal. Isso não é mais aceitável. Então, eu queria agradecer a presença dos senhores aqui. Os senhores sabem que tenho o meu carinho, o meu respeito pela atividade acadêmica que os senhores têm. Nós precisamos também dos acadêmicos, dos intelectuais, dos que estudam o tempo todo para poder ajudar na construção de uma sociedade melhor. Mas, exatamente por causa desses cérebros que os senhores têm, e eu estou sendo sincera, um cérebro avantajado, no sentido de poder ter estudado, aprendido mais, ser professor, doutor, é que nós contamos com essa colaboração dessa inteligência diferenciada e dessa sensibilidade que, certamente, a inteligência traz junto, porque cobrar isso de uma pessoa ignorante, de uma pessoa analfabeta, é injusto. Você não pode cobrar das pessoas o que elas não têm para dar. Isso eu aprendi na minha vida. Eu só peço para as pessoas o que elas podem me dar, que elas têm. Se elas não tiverem, eu não posso pedir. Então, a gente não pode pedir para uma pessoa simples da sociedade, que não estudou, que não entende, que, às vezes, amarra o cachorrinho na corda apertada no pescoço. Enfim, você não pode cobrar dela. Mas, dos senhores, a gente não só pode cobrar, como a gente pede o favor de estarem juntos conosco para mudar esse quadro de São Paulo e do Brasil. E o que acontece em São Paulo, com todo o respeito aos 25 estados e o Distrito Federal, somado ao nosso, dão 26 estados, o que acontece aqui ecoa para o Brasil todo. Nós somos a maior escola, nós somos o maior espelho, né, a maior vitrine que a América Latina tem.
São Paulo é o carro-chefe desse país. Podia ser um país independente, não defendo isso, não, mas poderia ser, pela sua capacidade de investimento, de pesquisa, de universidades, eu não tenho a menor dúvida disso, de empreendimentos, de indústrias, etc. Então, vamos usar nosso São Paulo e o conhecimento dos senhores, o cérebro dos senhores, para a gente mudar essa história definitivamente da questão animal que hoje é tratada no Brasil. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado. Eu estou muito feliz com o meu cachorrinho. Célia, eu queria só contar uma coisa aqui. A Célia, ela é uma deputada muito querida, não só da minha parte, mas de todos os deputados aqui da casa. A Célia é uma unanimidade aqui na casa, mas a Célia ela tem uma questão não só da lucidez, né, da coerência, mas também no coração. A Célia tem um coração muito grande, mas ela tem muita coerência no que ela diz. Ela não é só passional, não. Não é só a questão, ela coloca a racionalidade junto com a emoção. Por isso que eu sou seu fã incondicional, você sabe disso. Quando eu falo que não é para retirar os animais das ruas, a Célia, eu vou tirar da rua. Eu falo, não tira, Célia, porque depois vou perder o caminho de casa de volta. Não faça isso, né? Eu fiz 3.000 resgates de animais, talvez não tenha ninguém na história da humanidade que fez isso, mas só animais realmente que não andavam, né? Que estavam caídos, que estavam em sofrimento. Então existe essa discussão carinhosa entre a gente. Eu acho que a Célia ela foi muito lúcida, né, na sua fala, como sempre, né? Uma grande parceira. E eu tive a sorte, na formação da CPI, na indicação dos membros. Temos aqui o deputado Pedro Cacá, que é uma referência, ele também é uma unanimidade aqui também na casa. Né? Eu acho que o deputado Gil Lancaster também, junto com a Célia, Pedro Cacá, nunca faltaram uma reunião da CPI, sempre estão aqui presentes, dando quórum. O deputado acabou de fazer uma lei importante com relação à questão de animais silvestres aqui também. Júlio Pilante não faz parte, mas ele veio aqui, agradeço demais, né? Veio aqui no lugar do Caio França, que é o membro titular, que não pôde vir. Agradeço demais, mas é um deputado atuante. E eu queria só dizer... Amigo do Silvio Santos, esteve no Silvio Santos esses dias. E eu queria dizer uma questão, acho que a Célia disse, é verdade, São Paulo é a caixa de ressonância do Brasil. Você vê a Lei Feliciano, quando eu aprovei ela primeiro em Campinas, quando eu era vereador, que a Lei Feliciano, para quem não sabe, ela proíbe a matança indiscriminada de cães e gatos nos canis municipais. Então, ela acabou com a carrocinha, né? Acabou no bom sentido, que só pode retirar animais que estejam em extremo sofrimento. Aí, quando eu ia para Brasília, para cá, não sabia ser deputado para aqui, eu falei, não, eu vou sair para São Paulo, porque Brasília vai ser muito difícil eu aprovar essa lei. E vim para cá e acertei. Logo no primeiro ano, 2008, aprovamos essa lei aqui, com apoio, inclusive, da Célia, todos os deputados. E hoje, reitor, para o senhor ter uma ideia, ela já foi reproduzida em 20 estados. Então, o que a Célia disse é verdade. Ela foi reproduzida e agora atravessou o oceano e foi aprovada em Portugal. Inclusive, eu estou para fazer uma reunião com o consulado aqui para parabenizá-los. Então, eu acho que a Célia ela acabou não deixando nada para mim. Ela disse tudo o que eu queria dizer, que é realmente aquilo que eu disse aos senhores quando nós chegamos aqui, que é realmente o nosso intuito é caminhar juntos. Tenho certeza que, se precisar comprar equipamentos para substituição, os deputados aqui dessa comissão não se furtarão em mandar emendas parlamentares, contribuir, no sentido de que a gente possa caminhar nesse sentido e abolir. Né? Eu acho que a nossa intenção é essa. Eu quero passar a palavra para a doutora Vânia Túlio, que é do Ministério Público, do GCAP, né, que cuida de toda essa questão aqui no município, na região de São Paulo. Por favor, doutora. Bom, eu vou ser bastante breve. Eu contei o tempo em casa, lendo vai dar uns 10 minutos do que eu vou falar. Mas antes eu gostaria de fazer duas apreciações. E de acordo com o que já foi mencionado aqui. A primeira diz respeito ao uso inadequado ou indevido de animais. A lei ela é muito clara, ela fala em experimento doloroso, a lei que diz que o uso de animais no ensino pode ser crime, quando o uso é doloroso ou cruel, não é? Quando ela fala doloroso ou cruel, ela dá um nível de intensidade, primeiro, desse sofrimento, dessa dor, quando ela equipara com a crueldade. Então, essa é um ponto de partida. Então, aqueles experimentos de grau, segundo o CONSEA, de invasividade 1, que é
pegar o peixe para ver o sexo dele, para separar no tanque, isso não configura maus tratos, não é? Por exemplo. Então, eu vou me permitir, os senhores me desculpem, mas, como promotora, ex-promotora do júri, eu começo a falar e não paro, e meu sistema biológico é treinado para falar 2 horas, eu vou ler o que eu escrevi, e são só 10 minutos. Todo o tempo do mundo. Tá? Não, são só 10 minutos. A Lei dos Crimes Ambientais, então, ela tipifica como crime a conduta de realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, e essa pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Pois bem, essa mesma lei, então, diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas por esse crime quando praticados no interesse ou benefício da entidade, e que essa responsabilidade não exclui a responsabilidade das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. O partícipe ou qualquer integrante da pessoa jurídica responde pelo crime na medida da sua culpabilidade, mesmo quando, diz a lei, sabendo da conduta criminosa do outro, deixa de impedi-lo quando poderia agir para evitar. O Ministério Público, então, nessa questão, atua como detentor exclusivo do poder estatal de iniciar o processo criminal através de uma denúncia formal. Essa mesma conduta, então, que nós estamos falando do uso de animal no ensino de forma indevida, ela também configura infração administrativa sujeita... Opa, som. Estamos com problema de som aqui. Se o senhor me permitir, por favor. Essa mesma conduta também configura infração administrativa sujeita a multa de R$ 3.000 por indivíduo no estado de São Paulo. O Ministério Público, então, nessa questão administrativa, ele atua como fiscal do efetivo cumprimento do ordenamento jurídico, requisitando aos órgãos administrativos de fiscalização o exercício do poder de polícia que o caso comporta. Considerando que a Constituição Federal determina que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, essa mesma conduta, então, está ainda sujeita à reparação civil. Essa reparação pode ser buscada por meio de ação civil pública, uma vez que todos os animais integram o conceito de meio ambiente pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o sofrimento imposto a qualquer animal, fora dos estritos limites da lei, configura dano ambiental. Agora, então, nessa questão civil, o Ministério Público e qualquer entidade de proteção ambiental que preencha os requisitos legais poderão intentar ação civil pública para ver reparado e indenizado o dano decorrente do uso indevido de animais, impondo-lhes o sofrimento ou a morte desnecessários. E eu vislumbro ainda uma quarta possibilidade de atuação do Ministério Público, desta feita por meio das promotorias de patrimônio público. Isto porque existe a possibilidade, e agora eu vou trabalhar exclusivamente com base numa hipótese, isto porque existe a possibilidade de restar demonstrado que, num período de 5 anos, por exemplo, o custo da manutenção de biotérios e uso de animais vivos no ensino seja superior ao custo da aquisição de métodos substitutivos. Vou repetir, eu estou formulando uma hipótese e, como tal, totalmente desvinculada de qualquer dado da realidade. Pois bem, continuando então nesse raciocínio hipotético, se quem estiver agindo for uma entidade mantida com verba pública, incide o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, em especial o princípio da eficiência, ensejando, no mínimo, uma investigação por atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, conforme preceitua o artigo 10 da Lei 8429 de 92, que é a Lei da Improbidade Administrativa.
Resumidamente, então, essas são as possibilidades legais que vislumbro para o ato de realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo para fins didáticos, quando existirem recursos alternativos. Talvez 2 esclarecimentos sejam necessários a mais. O primeiro eu já fiz, que é dizer que, quando a lei tipifica como crime o uso de animal no ensino, ela estabelece o limite da dor ou crueldade. Então, o uso adequado ou uso que não cause um sofrimento desnecessário não é crime. Portanto, os graus de invasividade têm importância nessa questão que a gente está analisando agora. E um segundo esclarecimento diz respeito ao CONSEA. O CONSEA regulamenta o uso de animais na pesquisa e no ensino do mesmo modo, por exemplo, que a municipalidade regulamenta o uso e ocupação do solo urbano e que o Estado regulamenta a instalação e operação de atividade potencialmente poluidora. É a mesma atividade. O verbo regulamentar, na essência, reclama uma ação anterior, ou seja, só é passível de regulamentação aquilo que já foi autorizado. Essa regulamentação, então, se dá através de portaria, instrução normativa, enfim, vários instrumentos. Para o interesse objeto específico dessa reunião de hoje, eu destaco que o CONSEA foi criado em 2008 pela chamada Lei Arouca, constituindo-se numa instância colegiada multidisciplinar de caráter normativo, consultivo, deliberativo e recursal. Ou seja, é o órgão responsável pela regulamentação do setor, valendo observar que já aprovou 24 métodos alternativos ao uso de animais na pesquisa científica. E aqui é um destaque que eu quero fazer. Não há previsão de necessidade de validação dos métodos alternativos utilizados nas atividades de ensino. A regulamentação mais recente do CONSEA diz respeito à prática de eutanásia, que é agora de fevereiro passado. Além dessa regulamentação, já foi objeto de publicação o Guia Brasileiro de Produção e Utilização de Animais para Atividade de Ensino ou Pesquisa Científica, que é uma espécie de seriado ou novela em capítulos. O primeiro tratou dos aspectos gerais, depois veio um segundo sobre primatas não humanos mantidos em instalações, depois animais domésticos mantidos fora de instalações de instituições de ensino ou pesquisa, anfíbios e serpentes, roedores e logomorfos e peixes mantidos em instalações de pesquisa. Os regramentos do CONSEA, então, e agora é importante que os senhores prestem atenção, são instrumentos normativos infralegais, que, como a própria denominação sugere, são regras estabelecidas para permitir a concretização dos direitos definidos nos instrumentos normativos legais, dentre os quais destacam-se as constituições estaduais, as leis ordinárias, as leis complementares e a Constituição Federal. Essa ordem que eu coloquei, ela é intencional para mostrar que a regra de regência máxima no Brasil é a Constituição Federal, seguindo-se as demais normas já mencionadas. Assim, é fácil concluir. Primeiro, como normas infralegais que são, os regramentos do CONSEA só terão validade se existir uma norma legal que lhes dê fundamento de validade. Essa norma é a Lei Arouca, que regulamenta o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa científica. Valendo observar, então, a partir de agora, que toda a legislação brasileira que trata de regras específicas, como é a Lei Arouca, ela encontra limitações em outras normas de caráter geral, como o Código Penal e a Lei dos Crimes Ambientais. Isso significa dizer que os regramentos do CONSEA sofrem as limitações do parágrafo 1º do artigo 32 da Lei 9.605, de 98. Dito de outra forma, aqueles regramentos só podem ser validamente invocados, no caso em questão, quando empregados em experiência dolorosa ou cruel em animal vivo para fins didáticos, quando comprovadamente não existam recursos alternativos. Se houverem recursos alternativos, mesmo regulamentado pelo CONSEA, é crime e enseja, então, não apenas a atuação do Ministério Público na seara criminal, como em todas as outras que eu já mencionei. Eu acho que é isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, a promotora de justiça, doutora Vânia Túlio. Eu queria só fazer um adendo quando fala da questão de atividade dolorosa ou cruel. Existem atividades que já vi em reuniões anteriores, mas nós damos anestesia, não importa, mas é cruel. Né? Então, temos que entender muito essa questão. Mas não é doloroso que nós vamos dar anestesia. Não é doloroso, mas é cruel. Então, não adianta querer escapar por aqui, porque não vai ter jeito. Né? Não tem jeito. Eu acho que isso é amplamente debatido. Quero também registrar a presença do Vedas aqui, na figura do Jorge, seu presidente, Jorge Guimarães, também voluntário. E eu quero só enfatizar, para terminar isso, quero passar a palavra mais uma vez, antes do encerramento, ao professor Estélio, que está pedindo a palavra. Por favor, professor. É uma pergunta, na verdade. Então, eu acho que houve um consenso aqui de que o ensino na leitura do projeto de lei é em nível de graduação. É esse o consenso? Só para a gente poder, né, explicar para as pessoas, né, quando houver essa situação, porque, para ficar claro, né, há esse consenso de que é ensino de graduação. Olha, volto mais uma vez, professor, dizer o seguinte, que conversando com outras pessoas, outros técnicos, tanto da área jurídica quanto da área médica, há entendimentos. Né? Por exemplo, naquela reunião que tivemos na USP com o professor Zé Otávio, ele, de forma muito clara, depois com a doutora Júlia e outros também aqui em outras reuniões, tiveram entendimento que a questão da pós-graduação já não está dentro da graduação, que isso aí é uma coisa que já está, aluno já está trabalhando, já está numa residência, houve essa interpretação. Então, o que nós, na verdade, eu acho que o que nós queremos realmente é deixar, pelo menos, eu interpreto, e os nobres colegas também, a maioria deles, que nós conversamos até agora, sempre se interpretaram dessa mesma forma que o doutora Júlia Matera e o doutor Zé Otávio interpretou. Né? Então, o que nós queremos eu acho que na vida nós temos que ter bom senso. Eu acho que, diante de tudo isso que o Ministério Público acabou de colocar agora, eu vou indo para o encerramento final, se nenhum deputado quiser, e também quero, por gentileza, passar a palavra para o reitor, o doutor Sandro Roberto. Por favor, doutor. Eu vejo que, talvez, se naquele primeiro momento tivesse todo esse esclarecimento do entendimento, né, não teríamos chegado a essa situação. Então, eu vejo aqui só essa questão, e é importante que os assessores jurídicos, porque agora porque fica essa questão do entendimento, como você bem colocou, né, a questão do nível do ensino, da questão do uso, né, no ensino de forma indevida. Então, é uma questão que, se tivesse esclarecido tudo isso, né, eu vejo que não teríamos problemas. Né? Então, é importante os assessores jurídicos se atentarem porque, como a representante do Ministério Público colocou com bastante propriedade, existe o espaço. O que não está sendo desejado aqui é o uso indevido desses animais. Sim. Né? Há um entendimento da questão do nível, né? A questão também de que quando não existir um método alternativo. Então, acho que são três questões, e até a questão do invertebrado, que o deputado colocou. Então, se tivéssemos esses esclarecimentos, porque a leitura acadêmica, porque tudo que nós não queremos é realmente não formar bem os nossos alunos, né, de graduação especificamente, da medicina veterinária e da zootecnia, porque, como o próprio professor disse, com bastante propriedade, que não é da minha área, o Brasil, né, a agropecuária, ela é muito importante nesse país. Então, eu só queria fazer esse registro no sentido de que não devemos, no ensino, utilizar os animais de forma indevida, e que estamos falando aqui de ensino de graduação, né, e que tem toda essa explicação a respeito do invertebrado, que eu espero que isso, no relatório da comissão, aparecerá. É isso? Porque, como várias reuniões ocorreram e nós não participamos do debate sobre invertebrados, então é importante que isso também seja colocado no relatório. Então, tudo que nós queremos na academia, e aqui falando da Unesp, que nós temos praticamente 3 faculdades, né, que abordam a questão da medicina veterinária e da zootecnia, é deixar de formar bem os nossos profissionais que vão atuar aí no desenvolvimento do nosso país,
no agronegócio. Eu só queria fazer esse registro, né, já que também é a minha primeira vez que participo de uma reunião dessa natureza. É um registro importante, porque, não sendo da área, eu estou a pessoa jurídica, né, que o Ministério Público cita. Né? Então, nós devemos, sim, zelar muito bem pela formação, né, na Unesp dos nossos médicos veterinários, né, e acadêmicos da zootecnia, né, para garantir aí que o nosso país continua crescendo na área do agronegócio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Célia Leão. Só para encerrar, não mais do que 60 segundos, mas só para dizer, e falo isso, difícil como mãe a gente também não trazer a emoção, e o deputado fala que, além da emoção, nós temos aí a nossa competência, eu agradeço por isso, mas só para dizer que, de fato, reitor, eu quero dizer ao senhor e a todo o Unesp, e a Unicamp, que é da minha cidade, ou melhor, eu fico na cidade da Unicamp, é diferente, e a USP, enfim, são grandes universidades conhecidas e reconhecidas no Brasil e fora do país. E eu tenho algumas razões, além de parlamentar, além de cidadã, também de reconhecer o talento dessas universidades e trabalhar e torcer por elas. O deputado Feliciano me conhece um pouco a minha história, os deputados aqui da casa também, só para que os senhores tenham isso como alguém que defende as universidades. Eu tenho 3 filhos, o Rodrigo hoje tem 30 anos, o Diogo tem 27, a Stephanie tem 23, e por opção deles, e acho que é uma profissão, um trabalho importante para salvar vidas e cuidar, talvez por causa da mãe na cadeira tenham optado, não sei, talvez seja isso ou talvez não seja, não faz diferença. Os meus 3 filhos foram para a medicina, o Rodrigo está terminando o 4º ano de residência de cirurgia gastro, no HC, o Diogo está no 3º ano de radiologia no HC também, e a minha pequenininha também passou na clínica médica na Unesp para fazer residência e passou em outros lugares. Então, eu entendo de perto essa questão da medicina, seja veterinária, seja medicina para cuidar do ser humano. E, como vou encerrar dizendo isso, eu sou pela pesquisa e sou pela defesa da vida. Mas nós temos que achar a defesa da vida exatamente com pessoas pensantes e cérebros brilhantes como são dos senhores. Eu estou sendo muito honesta, muito sincera. Ninguém vai para Harvard assim todo dia, ninguém estuda fora e vai uma vez por ano para o exterior para aprender. E tudo isso tem que ser muito bem avaliado. E nós avaliamos como uma grandeza de opção de estudo e conhecimento. Então, os senhores estão de parabéns. Nós só precisamos usar tudo isso que os senhores têm para melhorar, de fato, a vida da nossa sociedade, seja dos animais ou seja da nossa sociedade humana. E são os senhores da academia que podem fazer isso com maior facilidade. Então, parabéns pelo trabalho. Deputado, continuamos aqui apostos na CPI, para, junto com o senhor timoneiro do nosso navio aqui, né, fazermos aí um bom trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Deputada Célia, eu queria passar a palavra à doutora Vânia Túlio. Eu tenho mais algumas ponderações, por favor, doutora. Não, é só um detalhe que, quando o senhor falou em recursos alternativos, a Lei dos Crimes Ambientais fala em recursos alternativos, mas, quando ela fala em recursos alternativos, ela não aborda o conceito de recursos alternativos do CONSEA. Na verdade, aqui são recursos substitutivos ao uso de animais, porque a crueldade e a dor, ela vai continuar existindo se eu diminuir o número de animais ou se eu utilizar uma técnica diferente, mas, então, só esse detalhe que eu gostaria de colocar. E um segundo, que, independentemente dessa lei do deputado Feliciano, que é extremamente louvável, é lamentável que ela tenha sido vetada, porque ela era uma grande oportunidade de o Estado de São Paulo evoluir e consigo levar a evolução para todo o país, mas, enfim, independentemente dessa lei, a 9.605 existe, a interpretação dela continua existindo, existiu, existe e continuará existindo, dentro de todos os outros conceitos do ordenamento jurídico. Então, quer essa lei venha ou não a ser aprovada, ou seja, oxalá realmente os senhores consigam derrubar esse veto, oxalá, de fato, essa lei se torne em vigor, entre em vigor,
o que só demonstrará o alto espírito dos integrantes dessa casa. Mas, mesmo que isso não aconteça, e será um desastre se isso não acontecer, o Ministério Público vai continuar atuando nessa questão. Obrigado, doutora Vânia. Eu queria fazer até da palavra do reitor, eu acho que ele disse uma coisa da qual eu também concordo plenamente, que eu acho que o deputado Célia, o deputado Cacá, o deputado Gil, o deputado Júlio, houve uma questão, talvez, reitor, nós não precisaríamos estar aqui debatendo se esse entendimento tivesse sido anteriormente. Esse foi o sentimento também da Unicamp. A Unicamp teve o mesmo sentimento do senhor, tanto é que eu convido os técnicos também, professor, porque nós faremos uma visita dentro em breve, o professor Wagner Fávaro, lá da Unicamp, que ele quer conhecer as técnicas da doutora Júlia, então ele está de férias, passou por uma cirurgia, ele voltando, já conversei com a doutora Júlia, nós faremos uma visita lá à USP, então já fica aquele público convite, né? E ratificar aquilo, eu acho que o Ministério Público colocou de uma forma técnica e a realidade, que independente da aprovação da lei ou não, até existem universidades que já estão sendo investigadas, nós sabemos disso, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir derrubar esse veto, eu sei que é vontade de todos os nobres deputados dessa casa, mas essa atmosfera de cooperação mútua, que eu falo pela terceira vez, ela é muito importante, porque eu não tenho dúvida que deputados aqui poderão ajudar as universidades, nós queremos, então, caminhar juntos aí. Então, a proposta que fica, professor, até de parabenizar por ser vegetariano, viu? E eu queria, então, deixar aqui o convite para que, quando for fazer essa visita técnica, que os senhores possam acompanhar, né? Eu acho que esse network é muito importante para todos e fico feliz do entendimento do reitor, né, com relação a essa questão de se nós não tivesse esse entendimento anteriormente, não precisaríamos estar... Mas não tem problema. O problema é importante que nós nos conhecemos, estão todos aqui presentes. Eu quero também, antes de encerrar, agradecer a presença de todos os deputados do Ministério Público, doutora Vânia Túlio, e a vereadora Carla, está aqui ainda? Tá. A vereadora Carla está ali, de Birigui, também protetora de animais. Enfim, todo o público aqui presente, jornalista, doutora Nédia, e reitor, todos os professores que vieram. E fica aqui, então, o convite. E, antes de encerrar a reunião, eu quero fazer um comunicado para a ciência. O item 1, o ofício número CP ambiental 038-3118, do comandante da Polícia Militar, Coronel PM Alberto Sardilli, em resposta ao ofício 0118 dessa CPI, informações acerca de atendimento de ocorrências, envolvimentos e multas arbitradas e sobre armas e armadilhas de caça e captura ilegal que foram apreendidas no período 2016-17. Item 2, ofício do senhor João Vieira, solicitando dados sobre denúncias feitas junto à Divisão de Investigação e Infrações de Maus-Tratos Animais da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, DEPA. Inclusive, essa lei foi de minha autoria também, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, e sugerindo a criação do cargo de perito criminal, especialidade em medicina veterinária. Então, sem mais, agradeço a todos, agradeço pela a ordem, Deus. senhor presidente. Pela ordem, deputado Pedro Cacá. É que a professora queria manifestar, eu estou... Professora. Obrigada. Eu só queria, já que a gente quer fechar, eu queria perguntar para o reitor da Unesp e para o professor de medicina veterinária, e não podemos esquecer que a Unesp tem medicina humana também, e que também usa animais na graduação do aluno de medicina humana, se o governador Geraldo Alckmin fosse junto a vocês hoje e perguntasse para vocês se vocês vetariam a lei, qual seria a resposta? Já que nós nos esclarecemos aqui. Eu quero que conste no áudio. Muito obrigado. Por favor, se o senhor puder, por gentileza. Eu acho que ele já respondeu, mas se quiser ratificar, ele disse isso, mas... A minha síntese eu já registrei. Né? Eu já coloquei. Ele já disse registro. isso agora há pouco, que realmente seria uma colocação diferente. O governador agora está seguindo para outra empreitada, mas eu sinto que, infelizmente, ele teve uma
infelizmente, eu digo, porque é muito ruim, teve uma perda política muito grande em função disso. Teve mais de 8 milhões de pessoas manifestando nas redes sociais por conta desse veto, insatisfeitas. De 8 a 12 milhões é o cálculo de técnicos. Enfim, né? Se Deus quiser, a gente vai derrubar esse veto e vai deixar tudo de forma tranquila de novo. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente 5 votos sessão. nós já temos aqui. Já. Para a derrubada do veto. Muito obrigado, deputada. Essa questão de deputados.